Olá, e aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e hoje a gente vai entender direito sobre IAC, Incidente de Assunção de Competência, IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, PUIL, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, e também sobre reclamação. Para você, operador do direito, estudante de curso jurídico e todos os interessados em entender direito esses instrumentos processuais, eu te convido a partir de agora a conferir o nosso bate-papo de hoje. Pessoal, o programa de hoje está poderosíssimo. Vamos olhar aqui para o nosso telão. Eu estou aqui com as minhas duas convidadas poderosas. Elas são Gisele Góes, Procuradora Regional do Trabalho da 8ª Região, professora de Processo Civil na Universidade Federal do Pará e doutora pela PUC de São Paulo. Professora Gisele, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Oi, Fátima, eu que agradeço, é uma alegria enorme estar aqui com você e, enfim, dividir também esse nosso cast com a professora Sofia Temer. Uma alegria. Alegria também minha em proporcionar esse reencontro de vocês também. Doutora Sofia Temer, como a doutora Gisele já antecipou, também tem como convidada a honra de estar aqui com você. Ela é advogada e professora de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Sofia, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Obrigada, Fátima. Gisele, um prazer estar com você. Espero que a gente tenha um ótimo programa. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu já vou direto ao direito, direto ao ponto, para a gente entender direito. Professora Gisele, o que é e para que serve, então, o IRDR? Fátima, agradecer o convite, dizer que fomos brindadas, eu acho que eu e a professora Sofia, nesse entender direito, com 4 técnicas que hoje estão aí no nosso processo brasileiro. E o IRDR, começando por ela, é uma técnica processual, é um mecanismo processual que veio introduzido no Código de Processo Civil. Já havia experiências fora do Brasil, mas, especialmente no nosso país, ele foi introduzido e inserido com o objetivo de se alcançar uma jurisprudência que promova segurança jurídica, que promova isonomia, para que não tenhamos mais em relações conflituosas entre A, B, C, senhor João, senhora Maria, senhora Antônia, senhora Gisele, que tenhamos a identidade dessas demandas quando há e decisões que alcancem essa identidade, que haja uma uniformidade, que se tenha um entendimento onde em uma pautada controvérsia jurídica, pautado o problema delicado, conflituoso da questão jurídica, seja esse IRDR promovido em prol de todos e todas atingidos. E a delicadeza dessa técnica e a sensibilidade dela é porque nós vamos ter a suspensão dos processos para que se alcance a finalidade de todos serem e estarem nesse filtro da decidibilidade de uma causa idêntica, fixada a tese em prol de todos e todas, repito, para uma mesma solução jurídica. Então, evita decisões contraditórias sobre o mesmo tema, agiliza a tramitação dos processos, porque todos são aglutinados, encartados sobre uma mesma temática e decidibilidade única, garantindo que os direitos fundamentais, os direitos sociais, enfim, os direitos humanos alcancem essa decidibilidade. E um traço muito marcante final seria de todos aglutinados conseguirmos, no judiciário brasileiro congestionado, uma gestão de litigiosidade de massa.
Então, se são interesses homogêneos, como de consumidores, dentre outros, concessionários de serviços públicos de água, luz, enfim, nós temos a gestão dessa litigiosidade nessas demandas idênticas, Fátima. Ok. Agora, professora Sofia, eu posso considerar que o IRDR seria o recurso especial repetitivo de segunda instância, e já aproveitando, né, pode ser instaurado, esse instrumento pode ser instaurado em todos os ramos do judiciário, por exemplo, justiça trabalhista, justiça eleitoral, justiça militar, justiça comum? A característica da técnica, do julgamento por amostragem, da seleção de um caso representativo, da discussão aprofundada, ela é muito similar, sim, à dos recursos especiais repetitivos. Então, acho que numa aproximação seria razoável dizer que o IRDR é um recurso especial repetitivo de segunda instância, até porque a sua aplicação principal é, sim, nos tribunais de segunda instância, nos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais. E, embora eles não sejam, né, o IRDR não seja exclusivo de segunda instância, há um entendimento hoje, já era um entendimento de doutrina, e foi um entendimento também reforçado pelo STJ, de que é possível instaurar IRDR, inclusive em tribunal superior, nas causas de competência originária, por exemplo, em recursos ordinários, é possível fazer a afetação do tema via IRDR também numa corte superior. Então, o IRDR ele não é exclusivo da segunda instância, embora sim seja predominante. E aí, já entrando na segunda parte da pergunta, sem prejuízo também de ouvirmos a professora Gisele, o IRDR ele é um instituto com um potencial enorme, porque ele é um instituto que ele não só se aplica para a justiça comum, mas se aplica também para justiças especializadas. Então, tanto por força da aplicação do artigo 15 do CPC, que prevê a aplicação supletiva, subsidiária para a justiça eleitoral, para a justiça do trabalho, mas também por força da própria compreensão dessa natureza como uma técnica, da natureza do Instituto como uma técnica de precedentes. Então, na justiça do trabalho, hoje, há recursos de revista repetitivos e há um próprio microsistema de julgamento de questões repetitivas na justiça trabalhista. Há muitos IRDRs hoje já julgados e instaurados em TRTs. Na própria justiça militar, é curioso, o Superior Tribunal de Justiça Militar julgou, e isso foi noticiado recentemente, no final de 2024, um IRDR justamente para avaliar a aplicação ou não do acordo de não persecução penal na justiça militar. Então, esse instituto ele tem uma aplicação muito abrangente, tanto na segunda instância, quanto nos tribunais superiores, na justiça comum, na justiça especializada, há um potencial enorme, e isso destaca, a meu ver, a relevância do instituto, né? É verdade, ainda com você... Fátima, se posso complementar excelência da resposta da professora Sofia, mas como ela até me provocou por conta da nossa atuação com a jurisdição trabalhista, por ser oriunda do Ministério Público do Trabalho, e nós somos um dos legitimados enquanto instituição, palco institucional. Eu ingressei, inclusive, já com o IRDR, com o IAC, e a Justiça do Trabalho tem observado que ela precisa estar nessa sintonia. E os regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho, com o abono do próprio Tribunal Superior do Trabalho, têm, sim, inclusive, até recomendado que haja esforço conjunto desses regionais para a atuação em IRDRs e IACs, porque promove, como bem disse a professora Sofia, é curioso imaginar o STM, o Superior Tribunal Militar, nessa sintonia, mas por que não? Nós vamos ter um problema repetitivo em qualquer, órgão dentro de um palco do Poder Judiciário. Então, é interessante dizer, e hoje a Justiça do Trabalho ela está alinhada a esse palco. Especificamente mencionei a Justiça do Trabalho porque ela está ao lado, em função da Justiça Comum Estadual e Federal. Era só isso. Muito obrigada. Aproveitando só o gancho da professora Gisele, eu queria ouvir da professora Sofia o seguinte: você também seria favorável a essa doutrina, né, que a gente denomina de stare decisis, porque é aplicada no sistema common law.
Então, aqui no Brasil, a gente está caminhando para isso e você teria esse posicionamento também favorável? Eu acho que existe uma premissa que é importante quando nós estamos tratando do tema das técnicas de formação de precedentes, que é a peculiaridade do sistema brasileiro, né? Nós temos uma aproximação, né, com um regime de força de decisões judiciais que é próprio do common law, não é inerente ao civil law, como a professora Gisele muito bem colocou. Mas nós temos características, consequências, procedimentos totalmente diferentes do que acontece no sistema de common law. Então, acho que a principal característica é a seguinte: no sistema de common law, um precedente, ele é precedente porque ele passa a ser observado pela sua qualidade, pela corte que ele foi, em que ele foi firmado, mas não porque a lei ou houve uma pré-determinação no sentido de que aquela decisão seria um precedente. E no sistema brasileiro é exatamente o oposto, né? E por isso alguns professores, alguns doutrinadores dizem que nós temos precedentes de propósito, né? Como o professor Alexandre Câmara. No Brasil, a lei já diz, olha, essas técnicas do artigo 927, elas são técnicas em que vai haver a formação de precedente e isso muda tudo. Muda o procedimento, que é um procedimento específico, muda as consequências, né, que são previstas na lei, seja de uma improcedência liminar, seja da concessão de uma tutela de evidência, seja da dispensa de caução. Então, é um regime efetivamente diferente, eu diria que substancialmente diferente. Mas, sim, Fátima, respondendo à sua pergunta, eu entendo que a lógica por trás de manter o que foi decidido, né, ou seja, de manter decisões estáveis, coerentes e com isso gerar previsibilidade do sistema é um objetivo hoje do sistema, é uma característica do sistema brasileiro, sim. Ok, ainda com você, Sofia. Eu queria saber se, assim, antes do CPC de 2015, os tribunais de segunda instância resolviam essas divergências jurisprudenciais por meio das súmulas. Pós-CPC 2015, a gente teve essa criação, né, do IRDR. Por que essa necessidade se já havia as questões, né, os enunciados simulados? Penso que essa resposta está muito relacionada com a própria tomada de decisão da lei do CPC pela formação de técnicas com um procedimento especializado, um procedimento ótimo, vamos dizer assim, um procedimento ideal, para justamente gerar entendimentos que sejam vinculantes e que sejam validamente vinculantes. Os enunciados de súmula, que eram a prática e continuam existindo em alguns tribunais, eram firmados ou formados de forma, às vezes, sem muita transparência, sem muita previsibilidade. Como que é formado um enunciado de súmula? A partir do momento em que o tribunal decide, ali numa determinada sessão, sumular um determinado entendimento, seja ele efetivamente consolidado, seja ele um entendimento que foi efetivamente discutido, debatido, sujeito a contraditório ou não. Então, eu penso que, por que aconteceu, né? Por que o CPC instituiu o IRDR? Porque o CPC tomou uma decisão de tornar a formação de precedentes um procedimento adequado à técnica, adequado às garantias constitucionais, especialmente de participação, de fundamentação, de motivação. Então, o IRDR ele é um procedimento que, se bem aplicado, ele tem um começo, meio e fim, com todas as garantias, como que eu posso dizer, alinhadas ou costuradas de modo a que haja uma afetação da tese, uma publicidade da tese, da afetação, né, desse tema, uma oportunidade de participação, a suspensão dos processos para que não haja decisões conflitantes enquanto o tema está sendo discutido, uma fundamentação exaustiva, a possibilidade de recurso para que depois haja a aplicação desse entendimento de forma válida, vinculando a todos. É naturalmente diferente do processo de formação de súmulas com consequências diferentes e, a meu ver, é um grande avanço
É um grande ganho para nós, jurisdicionados e profissionais do direito, ter uma técnica como o IRDR. E acho que isso tudo conversa também com o próprio momento da sociedade, né? Hoje temos uma sociedade que tem litígios de massa, tem litigiosidade repetitiva. É um fenômeno que é recente, vamos dizer, entre aspas, é um fenômeno atual, entre aspas, crescente, complexo, que veio sendo verificado ao longo do tempo, até que houvesse a necessidade de reformas do CPC de 73 para tratar a litigiosidade repetitiva, considerando que a tutela coletiva não foi suficiente, não é suficiente, infelizmente, para tratar esse tipo de litigiosidade, e isso se tornou ainda mais forte a partir do CPC de 2015. Verdade, é um fortalecimento jurisprudencial das cortes superiores e, digamos assim, né, em detrimento ainda que a gente está vivenciando esse momento da literalidade legal. Agora a gente vai se referir necessariamente, né, mas essencialmente sobre o IAC, ou como a professora Gisele falou, a outra pronúncia aí, o IAC. Então, professora Gisele, quais são as hipóteses, né, de admissibilidade, né, que justificam essa instauração desse instrumento? O IAC ou o IAC, e aí realmente é uma febre agora que nós estamos vivenciando no Brasil, que essas técnicas introduzidas para a gente diminuir o esforço nas palavras, a gente acaba se afeiçoando às siglas. Então, o IRDR e o IAC ou IAC, a gente tem como duas técnicas, duas faces de uma moeda que é a formação de precedentes, de tentar se constituir o que você perguntou para a professora Sofia, que é muito importante e relevante, essa característica do stare decisis, tanto horizontal, um palco entre desembargadores, entre ministros dos tribunais superiores, ministras dos tribunais superiores, desembargadores e desembargadoras, quanto no corte vertical, com todos os magistrados do Brasil e magistradas do Brasil. O IAC, ele vem fora de um microsistema de processos repetitivos, de uma gestão de processos repetitivos, porque ele vai tentar evitar, ele vai tentar auxiliar dentro de, obviamente, porque senão ele iria se assemelhar totalmente ao IRDR, ele vai logo tentar uma previsibilidade, eu diria, adiante. Para alguns autores e autoras, já uma questão até preventiva. O tribunal já se assegurar de uma questão relevante, de repercussão geral ou de relevância jurídica significativa, e ele já trazer uma resposta rápida e uniforme para evitar, repito, decisões conflitantes nos tribunais inferiores. Então, é uma ideia de uma atuação, de um padrão cultural que nós não temos ainda no Brasil. E por que já estou destacando isso quando foi feita a pergunta, Fátima, a mim, a respeito dos requisitos e as hipóteses de instauração que estão no artigo 947 do Código de Processo Civil? Porque nós somos sempre de uma cultura de reprimir. Nós não temos um palco de prevenir o problema, de já tentar planejar, diagnosticar uma situação. A gente espera o acidente para tentar ajeitar, por exemplo, o meio ambiente. Lamentavelmente, olhem aí os nossos desastres ambientais, todas as questões noticiadas pela mídia para toda a população e a população, obviamente, afetada. Então, o IAC é uma gestão já, eu diria até, posso até arriscar, interna corporis, de dentro logo do tribunal, dele sentir o termômetro, dele sentir que aquele termômetro vai e toda aquela carga daquela questão vai entrar em ebulição. Não significa dizer que eu não possa ter um IAC com um processo já instalado. Eu quero deixar isso muito claro, porque eu posso.
O que a gente não quer é que haja um bis in idem, uma duplicidade entre a técnica do IRDR e a técnica do IAC. A técnica do IAC é atuar um pouco antes. A técnica do IRDR, a professora Sofia disse, que quando eu já tenho uma efetiva repetição, que é até a discussão numérica, se são 10, se são 200, se são 100, se são 50, isso eu abstraio para o IAC. Eu apenas chego lá e transporto ao tribunal competente, obviamente. A minha linha de frente da própria técnica foi abraçar os tribunais de segunda instância, que eles não tinham critérios definidos de vinculação da sua própria jurisprudência e com encaminhamento precedentalista, para que ele já possa se debruçar. E se debruçar por um órgão que não vai ser um juiz monocraticamente, que não vai ser uma turma que pode funcionar apenas com 3 desembargadores ou 3 desembargadoras, mas sim um pleno, onde eu já vou ter um número maior de cabeças para poder, enfim, discutir aquela situação. E queria destacar, como disse a professora Sofia, são técnicas que nós temos que imaginar que estejam no palco das garantias constitucionais processuais, especialmente 2, o contraditório e a ampla participação, inclusive da sociedade civil, inclusive audiências públicas, inclusive que a gente tenha a oitiva de quem vai ser afeto ao problema. Então, não é passar um cheque em branco. Nem existe mais cheque, meu Deus, eu sou da época do cheque. Então, é uma controvérsia com repercussão geral ou relevância jurídica significativa para assegurar, demonstrando-se uma uniformidade da própria jurisprudência, até do que está, de repente, por vir, do que pode vir a ser, e orientando os demais órgãos judiciais, e uma dúvida enfim, a palavra dúvida nem é muito acertada, mas o sentido da causa me gerar um câmbio interpretativo e a necessidade desse conforto logo pelo tribunal. Então, essa seria mais ou menos a conformidade do IAC. Em números de IRDRs e IACs, o nosso Anuário da Justiça demonstra que, culturalmente, nós estamos muito mais já para o leite derramado, me perdoem a expressão, simples e do dia a dia, do IRDR, ou seja, um palco de milhares de processos repetitivos, já e há divergência jurisprudencial. Primeira turma dizendo isso, segunda turma dizendo aquilo, terceira turma dizendo aquilo outro. Aí vem o IRDR para uniformizar, gerando um entendimento vinculante tanto dentro do câmbio do tribunal horizontal quanto vertical. Uhum. E o IAC, nós temos um número menor. Por quê? Porque ele desperta essa natureza de já destacar essa sensibilidade. Mas acredito eu que nós já temos experiências, eu diria assim, importantes no Brasil de IACs que tiveram sucesso e são um exemplo de paradigma, que é uma excelente técnica, porque se faz uma avaliação logo contextual do problema como um todo, se faz uma avaliação qualitativa, não se faz uma avaliação quantitativa. Eu não preciso de número de processos. Eu posso ter um processo e ele ter uma repercussão tal, uma relevância tal, que ele chame a atenção desse tribunal e já seja um palco detalhado, debruçado, fundamentado, discutido, debatido, de uma ampla participação. Isso é muito importante para a sociedade. Aproveitando que a professora Gisele falou aí de exemplos, eu quero citar um exemplo bem emblemático aqui de IAC no STJ, que é a permissão para o cultivo medicinal, ou seja, com fins exclusivamente medicinais, da cannabis sativa por empresas. Esse é um exemplo aí que tem essa relevância jurídica e social. Me direcionando para a professora Sofia, eu queria saber como é que se define, então, o que tem relevância jurídica e social. Tem uma base legal? É algo mais subjetivo? Enfim, quais são esses critérios legais? Eu sempre penso que a definição dos temas que podem ser definidos, afetados em IAC ou IAC, ela é muito difícil, porque você tem, ao mesmo tempo, um parâmetro na legislação que é aberto,
relevante questão de direito com grande repercussão social. E você tem um parâmetro negativo que é sem repetição em múltiplos processos, porque esse é o campo de aplicação do IRDR, como a professora Gisele muito bem colocou. Então, me parece que isso talvez seja um dos motivos pelos quais há muito menos IACs ou IACs, fora, claro, a questão cultural, né, de ter uma atuação mais repressiva do que preventiva, do que IRDRs ou recursos repetitivos, né? Eu acho que hoje o STJ tem cerca de 20 e poucos IACs e há 1.300 e tantos temas repetitivos em recurso repetitivo. Então, respondendo à pergunta, penso que o IAC, o IAC, ele tem por objeto, ou pode ter por objeto, questões de direito, né, jurídicas que sejam muito específicas ou inovadoras, mas com um impacto sistêmico, embora não repetidas. Por exemplo, questões envolvendo direitos fundamentais ou uma inovação, por exemplo, o cultivo de cannabis para fins medicinais, é uma coisa que é considerado um tema muito específico, mais inovador. Outro exemplo que eu gostaria de citar, que acho que é relevante para compreender, né, o papel desse instituto, que é um IAC recentemente afetado pelo STJ, envolvendo direitos fundamentais, que é a questão de militares transgêneros, né, a própria possibilidade de adoção de nome, né, de prenome, de classificação de gênero, e o direito de permanência dessas pessoas na ativa, né, não de haver uma reforma compulsória. É um tema super sensível, é um tema super importante, que envolve direitos fundamentais, mas não é um tema em que há repetição, efetiva repetição, no sentido de demandas, por exemplo, consumeristas, né, que são afetadas e decididas em IRDR. Outro exemplo, a exigência ou não de exame toxicológico para renovar a carteira de motorista de transporte escolar. Também é um tema que não é do dia a dia de todos nós, não é repetido no sentido de relações bancárias ou relações com prestadores de serviços públicos, mas é um tema sensível porque envolve valores caros para a sociedade, né? O transporte de crianças, o direito à vida e à integridade de crianças e, ao mesmo tempo, a preservação de dados de saúde ou dados médicos dos próprios condutores. Então, esse é um outro tema. É sempre, a meu ver, um assunto que tem uma repercussão por envolver uma questão que remete a uma garantia fundamental, ou a um direito fundamental, ou um tema novo, né, mas ao mesmo tempo com um impacto sistêmico na sociedade. É sempre uma zona de penumbra definir o que é o objeto do IAC, o que pode ser objeto do IRDR, e por isso, inclusive, entende-se, aplica-se a própria fungibilidade entre as técnicas, né? Na prática, a gente vê isso, um pedido, por exemplo, de afetação de um determinado tema via IRDR. E caso se entenda que não há repetição suficiente ou que a matéria não tem repetição numérica, mas ainda assim é relevante, que se afete esse tema via IAC ou IAC. Penso que é totalmente conveniente admitir a fungibilidade entre as técnicas, porque elas vão, sim, garantir, né, uma aplicação isonômica, uma previsibilidade, uma coesão do direito. Professora Gisele, eu gostaria de ouvir então as suas considerações, as suas ponderações em relação ao que muitos da academia consideram riscos, enfim, limites a um contraditório mais amplo no âmbito do IAC. Você concorda com isso? É uma questão muito delicada. Quando eu mencionei ainda há pouco a questão do IRDR, que faz a previsibilidade de uma ampla participação, que nós temos que buscá-la sempre, acho que nós estamos agora construindo no Brasil uma história em prol dessa participação, mas ainda é um pouco tímida. Eu, por exemplo, fiz pedido expressamente na petição inicial do IRDR de formatação de uma audiência pública e não foi deferida pela relatoria no tribunal. Quer dizer, há uma resistência. Imagine, é o IRDR, que eu já tenho vários processos. Imagine o IAC, o risco que a gente tem. Por quê? Porque o IAC, ou IAC, nós temos uma gestão antecipada da jurisprudência ou um recurso
como diz o caput do artigo, a disposição principal do artigo 947, nós temos um recurso ou uma remessa que trabalha algo que é relevante e ali o tribunal já vai se debruçar. Então, qual é o risco que a doutrina tem se debruçado? Nós temos hoje teses de doutoramento, dissertações de mestrado, uma preocupação da própria comunidade acadêmico-científica discutir. Nós vamos falar em ausência de contraditório? Dizer, o tribunal vai instalar uma situação de grande relevância, como pautou a professora Sofia, que já começa com o senão da excelência da sua questão, Fátima, que é o problema de se delimitar o que é essa repercussão social ou jurídica. E eu não tenho esses critérios definidos, é a minha zona de penumbra, é aquele meu olho do furacão, porque quem vai delimitar, por ser um termo jurídico indeterminado, por ser um termo elástico nessa faixa, repito, que mencionou a professora Sofia, o procedimento vai me afastar de uma garantia constitucional de ampla participação, de contraditório, direito à prova, defesa, diligências. Mas defesa em que sentido? No sentido participativo, no sentido de influenciar o tribunal para a sua decisão. Nós vamos ter um monólogo ou vamos ter um diálogo? Qual é a pauta da justiça brasileira? É um judiciário monólogo? É um judiciário, me perdoem a expressão, monocular? Ou é um judiciário que tem a lente aberta e que consegue ver as teias e as camadas de todo o problema na perspectiva social? Então, isso é muito grave. Por isso que vários especialistas preferem deixar um pouquinho de lado o IAC. Eles se sentem mais confortáveis porque há um texto legislado aberto, como o do IRDR, dizendo a participação, dizendo as técnicas. E o IAC, ele ficou um pouquinho, eu diria assim, muito genérico. Ele é um artigo, ficou ali e nós temos que desbravar. E como isso vai ser desbravado? Daí a consequência de riscos gravíssimos. E, para mim, um deles é o que você já mencionou na sua fala, que é esse contraditório. Então, não acho que possa haver. Nós temos que ter essa lente aberta, senão o IAC pode ser um instrumento não de democratização de acesso no judiciário, mas sim de uma verve, de uma aura que seja de autoritarismo. Isso realmente preocupa. Nós não podemos ter uma centralização excessiva do julgamento, nós não podemos ter um potencial de decisões prematuras, de decisões insuficientemente discutidas, só porque já vem da corte, só porque estão nas mãos de profissionais extremamente qualificados, que são os membros e as membras do Poder Judiciário. Então, nós temos que observar os fatos, os argumentos, que o magistrado não está lá na sociedade, que o Ministério Público não está lá. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós precisamos de uma proatividade, mas uma proatividade, repito, com as lentes abertas, com a mente aberta, com sensibilidade e com um canal dialógico com a sociedade. Bom, a gente agora vai entender direito sobre o PUIL, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal. Eu gostaria então de saber da professora Gisele o que difere esse instrumento dos outros dois sobre os quais a gente já falou, seja IAC e RDR, e se há efeito vinculante na tese firmada no âmbito do PUIL. Fátima, até você já ficou com a sigla, já se abraçou aí o PUIL. A gente já fala todo mundo, né? O nosso meio, eu já brinco com os alunos e as alunas em sala de aula com as siglas. E realmente é isso, né? Passa a ser um filho, alguém que está ao lado, porque a gente ama o direito. E esse é o perfil do programa. O PUIL,
ele veio para quê? Por quê? Ele veio atender a quem? Ele veio sob que rótulo, que perspectiva? Ele veio para uniformizar a interpretação de lei federal, mas sob que lógica? Uma lógica de um entendimento dos juizados especiais, de um problema que nós temos dentro de um formato judicial do Brasil, de órgãos do Poder Judiciário e de criação de estruturas para tentar várias portas de acesso. Temos até a expressão multiportas. Poderíamos falar aqui de arbitragem, poderíamos falar de mediação, mas estamos falando dos juizados especiais. Então, uma lógica que lá na década de 80, especificamente 84, onde nós tínhamos os juizados de pequenas causas, que foram o primeiro laboratório de ensaio para criar os juizados especiais, e logo depois, em 1999, com a experiência salutar nos núcleos de prática jurídica muito fortes dentro das universidades do Brasil inteiro, nós tivemos a ideia concebida dos juizados especiais para causas de menor complexidade, dentro de um perfil de valor da causa. Só que qual é o problema? Nós criamos uma estrutura que vários doutrinadores preferem o termo de um microsistema. Eu não sou muito afeita, porque eu acho que hoje, dependendo da situação, não é mais microsistema, já até se tornou um macrosistema, mas enfim, a doutrina abalizada dos juizados, um microsistema, porque ele tem um rito próprio, porque ele tem um procedimento próprio, porque ele não tem uma amplitude de técnicas processuais para uniformizar essa interpretação de lei federal. Qual é o problema? Eu não tenho logo de cara. Então, nós tivemos que ter a introdução no artigo 14, especialmente da lei dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. Então, não veio na Lei 9.699, já da experiência dos juizados estaduais, quando foi criada a lei federal, pensando no problema da uniformidade da legislação federal em 2001, aí foi criado no artigo 14 o pedido de uniformização de interpretação de lei, o PUIL, dirigido à questão a quem vai fazer a interpretação da lei federal, que é o Superior Tribunal de Justiça. E qual é o problema? Quando nós temos uma divergência, inclusive um palco que é interessante, são as turmas recursais divergindo entre turmas recursais. Aí nós temos uma tentativa de uniformização entre essas turmas recursais, mas só que nós podemos ter turmas recursais de estados diferentes. Aí foi criada uma turma nacional de uniformização dos juizados para essa questão de direito. E contrariando a TNU dentro do palco de uma divergência formatada anterior dos juizados, isso vai ser objeto de um PUIL, de um pedido de uniformização, que, obviamente, vai desaguar em quem vai ser o intérprete dessa problemática, que é o STJ. E a sua segunda parte da questão é muito importante, porque está no artigo 927, referido pela professora Sofia anteriormente, como precedente vinculante, não está. Mas o STJ tem nas suas decisões a questão de uma interpretação sistêmica, que você até mencionou, Fátima, ainda há pouco. Eu não posso desconsiderar, no mínimo, que uma interpretação do STJ é um precedente qualificado e precisa ser respeitado. Então, é um precedente que vai exalar uma ratio, e essa ratio de fundamentação determinante precisa ser observada pelas instâncias inferiores. Então, eu posso não conseguir desbravar com muita natureza de tranquilidade, nem no artigo 14 da lei, porque é de 2001,
nem no artigo 18 da Lei de 12.153, que é de 2009, olhem só a fragmentação dos juizados especiais, quero deixar isso muito claro, porque são os juizados especiais da Fazenda Pública, uma lei de 2009, que também trabalha o PUIL. Nós não podemos desconsiderar que isso vai desaguar com contrariedades à súmula ou jurisprudência dominante do STJ e que o pronunciamento do STJ não gere uma formatação de precedente no mínimo qualificado. Então, eu posso não concluir com o 927 sob uma perspectiva de precedente vinculante, como já vem ali o desenho, mas sistematizando, eu tenho que imaginar um precedente qualificado que precisa ser respeitado no Brasil. Senão nós vamos ter, repito, não só a fragmentação legislativa dos juizados, que se tornou um microsistema, uma legislação extravagante, são várias leis que tentam contextualizar a importância dos juizados, e é muito importante e relevante para o Brasil, em função do aspecto das causas que ele abraça e o montante de valor da causa que ele abraça, que é de quem está lá na ponta sofrendo, são aqueles olhares dos seres humanos, mas eu não tenho como concordar em não imaginar isso hoje com um precedente, no mínimo qualificado. Ok, agora a gente vai se referir principalmente ao outro instrumento, nosso último instrumento, que é a reclamação. Eu gostaria então de saber da professora Sofia qual é a função principal desse instrumento, a reclamação, né, perante o STJ após o CPC, e se o STJ tem admitido reclamação com base em violação no IRDR, no IAC ou no PUIL. A reclamação, Fátima, ela é um instrumento muito relevante em termos de sistema, em termos de coesão, consistência das decisões judiciais. É um instrumento que é voltado a preservar a competência do próprio tribunal e assegurar a aplicação das decisões dos próprios tribunais. Então, a reclamação ela tem sua origem, né, na teoria dos poderes implícitos. O tribunal teria o poder de julgar, e poder explícito de julgar, e o poder implícito de dar efetividade às suas decisões, de assegurar que as suas decisões sejam cumpridas, de defender a sua própria competência. A reclamação ela é disciplinada no CPC, no artigo 988, e ela diz exatamente isso. Vai caber reclamação da parte interessada do MP para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal. E aí, chegando na parte dos precedentes propriamente ditos, que são garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle de constitucionalidade, concentrado de constitucionalidade, e garantir a observância de acórdão em julgamento de IRDR ou de IAC. Esse dispositivo legal do CPC ele foi alterado. Havia uma previsão de cabimento de reclamação em hipóteses mais amplas, inclusive para o STJ. Ok. Professora Sofia, existe, então, uma hierarquia ou uma complementariedade entre IAC, PUIL, IRDR e reclamação ou não? Não diria que há uma hierarquia e sim uma relação de complementariedade. Eu acho que essas técnicas elas são todas parte de um grande sistema de coesão, de coerência, de precedentes, né? Há muitas pessoas que não gostam desse termo, mas se bem entendido isso na realidade brasileira, eu não vejo problema algum em usar o termo de sistema de precedentes, mas e essas são técnicas complementares, cada uma dessas técnicas tem o seu âmbito de aplicação, embora haja zonas de penumbra e possíveis fungibilidades ou conversões, mas penso que são técnicas que coexistem e devem coexistir para que haja um fechamento de sistema. Não diria que há uma hierarquia, não, e sim uma complementariedade. Bom, a gente já está quase finalizando a nossa aula e, como última pergunta, eu quero ouvir de ambas. Eu gostaria de saber, o CPC, neste ano de 2025, a gente completa aí 10 anos de existência, não de vigência, porque vigência é só fevereiro de 2016, né? E ao longo dessa última década, eu queria saber de ambas, começando pela professora Sofia, como é que o cidadão comum tem se beneficiado desses instrumentos aí, IRDR, IAC, PUIL e reclamação?
fazendo um link com o que a gente começou falando, né? A primeira pergunta, que era sobre a aplicação do IRDR, e a resposta foi sobre a potencialidade do Instituto. Eu penso que ainda há um grande caminho pela frente para a aplicação dessas técnicas que a gente conversou hoje, mas penso que 10 anos depois, né, da existência do CPC e 9 anos de vigência, nós já sentimos impactos relevantes para jurisdicionados, para profissionais do direito. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que há uma tese firmada em um recurso apetitivo, em um IRDR, em um IAC, em um PUIL, há uma previsibilidade, uma segurança, um tratamento isonômico para toda a população, para todo o jurisdicionado, ou para a população ou jurisdicionados de um determinado estado, de uma determinada região, se for o caso. E isso gera 2 movimentos, né? O primeiro deles, de inibir novas demandas que versem sobre um tema que estão, né, em contrariedade àquele entendimento que já foi firmado. Então, se havia uma pretensão a obter uma repetição, um ressarcimento de uma determinada tarifa, e o STJ vai lá, ou o Tribunal de Justiça vai lá e diz, essa tarifa é válida, isso gera um impedimento, um bloqueio, um óbice do ajuizamento de novas demandas ou da proliferação de demandas sobre aquele tema, ao mesmo tempo em que gera um gerenciamento do acervo dos processos que já existem e tratam daquele tema. Enquanto não há uma definição pelo tribunal, pelo STJ, sobre uma determinada questão de direito, há um espaço muito amplo para que haja novas demandas ou proliferação de demandas no judiciário, sem que se saiba se aquelas demandas vão ser julgadas procedentes ou improcedentes. Então, penso que a existência de teses firmadas, ela dá coerência, ela dá consistência e ela é muito importante para o próprio acervo do tribunal, né? Para a própria... o próprio gerenciamento de processos, o volume de processos dentro do próprio tribunal. Além de gerar o que, a meu ver, é um impacto mais relevante, um tratamento isonômico. Então, se o sujeito foi cobrado uma determinada tarifa no âmbito de um determinado contrato, ele tem a segurança de que ele vai ter o mesmo tratamento do que o vizinho que teve a mesma tarifa cobrada no âmbito do determinado contrato. Então, antes de que haja uma tese firmada num desses mecanismos de uniformização, é uma loteria. O sujeito pode ganhar, o sujeito pode perder, porque, como a professora Gisele também colocou, há a independência do magistrado. Ele pode aplicar a lei como ele entender mais adequado. A partir do momento em que há um precedente vinculante de aplicação obrigatória, o ônus de não aplicar esse precedente, ele aumenta muito. Então, um mecanismo de assegurar que as pessoas que têm o mesmo problema, que têm a mesma crise jurídica, que têm a mesma questão a ser resolvida no judiciário, receba o mesmo tratamento. Então, eu penso que 10 anos depois de CPC, a aplicação dessas técnicas ainda é tímida, ainda poderia ser mais abrangente, mas já gera impactos muito positivos em termos de uniformização, em termos de isonomia. Agora eu gostaria de ouvir as suas considerações, por favor, professora Gisele. Não poderíamos deixar de concluir pensando no aniversário do CPC, como você bem destacou, não de vigência. O CPC, ele tentou trazer um desenho confortável de número de técnicas. E para quê? E por quê? E para quem? Então, se nós destacássemos os pronomes interrogativos, e o quem é logo quem? A sua pergunta maravilhosa. Que são esses jurisdicionados? É o cidadão, a cidadã comum. Somos todos nós, todas nós. Por quê? Porque nós temos um ganho real. Se hoje ainda é tímido, e não sei o que nós falaríamos aqui, espero o entender o direito, imagino eu, professora Sofia, 10 anos adiante, falando 2 décadas, Fátima, com você, aqui, nós, estatisticamente, como iríamos visualizar a situação. Mas nós temos já ganhos reais de justiça e efetividade. A professora Sofia destacou um exemplo maravilhoso,
que é a questão da tarifa, que é um grande litigante, os problemas das concessionárias de serviços públicos, água, luz. Isso é o dia a dia da vida do brasileiro e da brasileira. Então, ele quer uma resposta. E essa resposta não pode ser diferente do meu vizinho, daquele que está na mesma comunidade, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo Brasil. Isso é muito triste. A gente não pode mais permitir esse tipo de realidade. E os principais benefícios com esse ganho, para não ficar em uma questão abstrata de justiça, efetividade, essa questão. A segurança jurídica, a previsibilidade, pontuando o que falamos de maneira um pouco mais abstrata, a confiança, a credibilidade no judiciário. Imaginemos nós todos aqui, hoje todas, estamos aqui todas femininas, imaginemos o palco de uma advogada, uma de nós, chegando à sua cliente e dizendo assim, olha, vai depender da turma, vai depender do tribunal, vai depender disso. Mas, doutora, só não tem certeza, só não estudou direito? Não viu o programa Entender o Direito? Onde está a sua decisão? Quer dizer, veja, isso é muito delicado hoje no palco Brasil. Então, essa segurança, a previsibilidade com situações semelhantes, a redução da litigiosidade repetitiva. Eu tive o cuidado de abrir um dos documentos para estarmos aqui dizendo a todo esse Brasil querido que vai nos ouvir, que vai analisar o que falamos e refletir conosco. A média das suspensões nacionais, nós temos tribunais suspendendo 500 mil de processos. TJ Rio, TJ Minas, TJ São Paulo, TRF, 200 mil, 600 mil processos. Então, essa sobrecarga do judiciário, ela faz o judiciário se oxigenar, ele respira. Vão ser 6 mil processos, uma definição. E amplitude do acesso à justiça, instrumentos que proporcionam um ambiente processual claro e acessível. E queria destacar algo que, para mim, hoje é muito importante, porque eu estou no núcleo de autocomposição do Ministério Público do Trabalho, e outra sigla agora, Fátima e querida professora Sofia, o NUPIA, é o Núcleo de Incentivo à Autocomposição. Os NUPIAs nossos do Brasil têm feito toda essa caminhada como uma porta das resoluções consensuais. E é importante dizer que hoje, no nosso temário das técnicas, é um estímulo. Porque quando já há o precedente, você vai continuar com esse seu caminho ou nós vamos poder formatar aqui uma autocomposição? Nós vamos poder alcançar, então até contribui para um cenário extrajudicial e de crescente conscientização, que eu tenho um judiciário que tem um discurso uníssono, um discurso de integridade, um discurso que eu compreendo a tese, a ratio, a razão de decidir, e, portanto, o fortalecimento do controle de qualidade das decisões judiciais. Então, para mim, são mecanismos que nós temos que acreditar, nós temos que utilizar, nós temos que ampliar a participação, e eu estou falando aqui com a querida professora Sofia, que tem uma belíssima obra sobre o assunto, que é referência nacional sobre a participação. Nós temos, sim, com o CPC 2015, eu diria, uma revolução silenciosa no cotidiano do exercício da cidadania, traduzindo um judiciário mais previsível, célere, eficiente e confiável. Não vamos colocar só na conta do judiciário e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todos nós, enquanto comunidade jurídica, temos que também exercitar nosso papel. Quando é caso da técnica, de uma litigância responsável, utilizemos a técnica,
nós, membros do Ministério Público, se não estamos como os autores, o polo ativo, vamos lá, como fiscal da ordem jurídica, mas hará uma manifestação cuidadosa, pedir a participação ampla da sociedade, ou seja, buscar as finalidades plurais e sensíveis de uma verdadeira democracia processual, de um verdadeiro acesso efetivo à justiça. Muito e muito obrigada, Fátima, por todos os questionamentos relevantes e desculpe aí se nós nos alongamos um pouquinho. Olha, eu estou muito, mas muito feliz com essa aula de ambas as professoras, minhas mestras aqui no nosso Entender Direito. Só tenho a agradecer a participação da professora e procuradora regional do trabalho, Gisele Góes. Muito obrigada pela aula. Mulher poderosa, assim como a doutora Sofia. Muito obrigada, Fátima, por todas essas questões relevantes e foi muito feliz o nosso encontro hoje, ainda mais com a professora, querida professora Sofia, a quem eu rendo as homenagens e tenho uma grande admiração, até por todo o seu estudo no IRDR e, enfim, o brilho no olhar quando ela fala do IRDR e encampei, fiquei junto também, o brilho no olhar por todas as técnicas. Muito obrigada. Brilho no olhar, essa paixão com a qual vocês falam desse tema é muito impressionante e contagiante. Professora e advogada Sofia Temer, muito obrigada. Obrigada, Fátima. Foi um prazer estar com vocês. Queria também cumprimentar mais uma vez a professora Gisele, que é uma referência, uma amiga, e dizer que foi um prazer falar desse tema, desses temas tão relevantes com vocês. E dizer que eu estou à disposição, espero que esse programa seja muito útil, como todos são, do Entender Direito, acompanho, e é isso. Obrigada. Mais uma vez, eu e toda a minha equipe, a gente agradece a aula brilhante de ambas, a participação aqui no nosso Entender Direito de hoje. E claro, eu tenho que agradecer a você a companhia de sempre, espero que você tenha curtido bastante o nosso programa e a nossa aula, né? Seguinte, quer saber mais sobre outros assuntos interessantes do mundo jurídico? Quer entender direito à jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça? Então é só conferir o nosso programa, que está totalmente disponível no canal do STJ, nas principais plataformas de vídeo e de áudio. Aproveite, curta e compartilhe o nosso material. A gente se encontra!